Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A gente vai dar continuidade nas nossas aulas aí para EAN 2020. Vamos trazer agora o conteúdo de fracionamento de misturas. Então galera, nós iremos começar a falar com vocês, na verdade, de processo de separação de misturas heterogêneas, só que na modalidade, digamos assim, tá? Sólido, tá? Sólido, sólido. Então, quando a gente trabalha com heterogêneo sólido-sólido, eu considero que seja um método aí mais rústico de você separar, de um método mais fácil de você separar. Porque eu tenho aí partículas, por exemplo, de diferentes tamanhos, eu tenho partículas aí de diferentes densidades, então, de certa forma, seria até mais fácil você fazer a separação. Preste bem atenção. Eu quero que tu aprenda aqui o raciocínio lógico, tá? Não fica tentando memorizar porque fica mais difícil. Não tenta, pessoal, raciocinar. Eu vou dar uma situação e você vai raciocinar qual tipo de técnica você utilizaria para separar esses componentes. Beleza? Então imagine só, você tem aí feijão junto com pedregulhos. Para você separar o feijão do pedregulho, você faria o quê? Ah, professor, eu separaria com a mão mesmo. Exatamente, você pegaria. Tá? Você pegaria. E aí nós temos um método chamado de catação. Catar é pegar, beleza? Então o primeiro método que nós vamos falar, que estamos tratando aqui de separação de mistura heterogênea sólido-sólido é a catação. O catar é exatamente pegar, beleza? Então você vai fazer uma catação para separar feijão do pedregulho ou qualquer mistura sólida heterogênea que eu tenho partículas diferentes que eu consiga pegar. Eu poderia utilizar um alicate? Poderia utilizar um alicate se for pequena ou uma pinça. Agora existem coisas que realmente não dá para catar. Por exemplo, sal refinado misturado com açúcar refinado. Dá para você fazer catação? Obviamente que não. Então veja o raciocínio. Tá? Veja o raciocínio. Se você consegue pegar, você pode utilizar aí a catação, beleza? Então veja que, por exemplo, em sal refinado e açúcar refinado, tu não consegue nem saber quem é sal e quem é açúcar. Imagine pegar o sal e pegar o açúcar, né? Peneiração, galera. A peneiração é um método bem simples mesmo, que você utiliza uma peneira para você separar as partículas maiores das partículas menores. Isso é muito utilizado na construção civil quando você vai peneirar areia. A areia passa, fica aquelas sujeiras ou aqueles pedaços de pedras maiores ficam ali na peneira. Peneiração também pode vir com o nome de tamização, porque aquela peneira também é chamada de tamiz. Beleza? Um outro método também bem rústico é chamado de ventilação. Ventilação é bem simples. Imagine uma pessoa que trabalha aí com arroz, por exemplo, ela usa ali uma bacia, alguma coisa, joga para cima. O que acontece? O vento bate, leva toda a palha e fica apenas o arroz. Por que acontece isso? Porque a palha é bem mais densa do que o arroz. O arroz fica e o vento bate. Muito parecido, por exemplo, com a levigação, em que a água leva a areia e fica apenas a pedra. Isso é muito utilizado no garimpo, a levigação, por exemplo. Imagine que você está lavando a sua casa, o terraço da sua casa, que tem lajota. Tem umas pedras por lá e você quer tirar a areia. Você joga um jato de água. Então, como a areia é menos denso, a areia vai embora, fica limpinho ali a tua área, né? Essa aí é a levigação, beleza? Levigação, você vai utilizar aí a corrente de água para separar os menos densos dos mais densos. Separação magnética. Aqui você vai utilizar uma fonte magnética para você atrair, por exemplo, as limalhas de ferro que estão na areia, no enxofre, enfim. Geralmente não dá exemplos aí com enxofre, limalha de ferro, enxofre e areia, mas para isso você vai utilizar um ímã aí, por exemplo, para você atrair essas limalhas. Flotação. Flotação, você vem para cá. Imagine o seguinte, eu tenho um recipiente que eu tenho areia e serragem, beleza? O que eu faço? Eu insiro água aqui dentro, bastante água. O que vai acontecer? A serragem vai flutuar e a areia vai ficar depositada aqui no fundo. Como assim, professor? Imagine o seguinte, que essas partes vermelhas aqui são a serragem. Para isso, galera, você tem que ter aí dois materiais ou duas substâncias que tenham densidades diferentes. Uma mais densa do que a água e a outra menos densa, para você conseguir
fazer esse processo aqui. Aqui, se você observar, a serragem ela é menos densa que a água e a areia é mais densa. Então você consegue depois aí pegar até com a mão o que está aí flutuando. Essa é a flotação. Agora nós vamos ver a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, galera, ela precisa utilizar outros métodos. Vamos imaginar só a seguinte situação. Eu tenho um recipiente que eu tenho sal e areia. Mistura heterogênea de sólido sólido, beleza. O que é que eu faço? Eu coloco água nessa bagaça aqui. O que vai acontecer? A água vai se juntar com o sal e formar uma solução de sal e água. E a areia vai ficar no fundo. Então aqui eu tenho uma solução de sal e água. Beleza, então eu tenho areia e já tenho uma solução de sal e água, beleza? Aí eu pego um balão volumétrico com um filtro, eu derramo essa água aqui. Então nessa parte aqui, ó, vai ficar areia aqui no filtro. Então vai cair aqui apenas a solução de água e sal. E aí eu faço uma destilação, aí eu vou aproveitar tanto o sal quanto a água através de uma destilação. Mais à frente você já vai ver o que é uma destilação, beleza? Então vamos trabalhar aqui com mistura agora heterogênea, só que sólido líquido, beleza? Então vamos trazer aqui a filtração. Pessoal, a filtração é bem tranquila, só você imaginar aí a sua mãe fazendo um cafezinho para você tomar, para você assistir esta aula. Imagine lá que tua mãe coloca água ali no saco de café, aí a borra fica ali e passa apenas o líquido. Isso é exatamente a filtração, beleza? Geralmente se utiliza aí para mistura heterogênea sólido líquido, porque passa água e fica a parte sólida. Então, bem racional isso aí, né? A decantação. Galera, a decantação é o seguinte. Imagine que você tem aí um recipiente em que você colocou aí, misturou água e areia. E ali ficou todos em suspensão areia. Com o tempo, o que acontece? A areia se deposita no fundo do recipiente, tá? E a água fica limpinha, beleza? Esse é o processo de decantação, seria um processo natural, digamos assim, que utiliza apenas aí a força da gravidade, tá? Da gravidade. Então você utiliza aí apenas de maneira natural a força da gravidade para que a parte sólida aí se deposite no fundo do recipiente. Tranquilidade? O outro ponto é a centrifugação. A centrifugação, obviamente, que você vai usar uma centrífuga para isso. Seria uma decantação, mas de maneira acelerada. Você utiliza aquela centrífuga e você consegue colocar a parte sólida no fundo do recipiente. Geralmente faz a centrifugação de um sangue, por exemplo. Tá? Nos livros trazem sempre assim. Então, filtração, você já sabe, decantação também. Centrifugação, a gente mata agora. Agora vamos ver heterogênea, sólido, gás. Aí o exemplo, a filtração também. Professor, de novo filtração? De novo. A filtração, tanto você utiliza para sólido líquido como sólido gás. Professor, deu um exemplo. Beleza. Aspirador de pó, galera. Quando você está aspirando a sua casa, limpando, o que acontece? Aquela máquina, ela chupa o ar junto com a poeira, com o sujo, tá? E aí ali dentro do equipamento tem um filtro. Então passa o ar e fica a sujeira. Por isso você pega aquele filtro lá e descarta toda aquela sujeira, beleza? Então você puxa tanto o ar quanto a sujeira, passa o ar, fica apenas a sujeira. Então eu posso utilizar a filtração para sólido, gás também, beleza? Na heterogênea, líquido-líquido, você pode utilizar aí um funil de decantação. Aqui você basicamente irá pela densidade, tá? Pela densidade das substâncias que estão aqui. Aí você sabe que são misturas heterogêneas, então não se mistura, geralmente são óleos aqui, outros líquidos. Aqui é um líquido diferente, um líquido diferente, um líquido diferente. E aqui tem uma torneirazinha que você vai abrindo, vai pingando aí os que tem menor densidade. Beleza? Até você completar toda a separação. Então é um método bem fácil de trabalhar em laboratório. Professor, mas que diabo é isso aí, professor? Isso aí é um chapinho de caba, isso é uma colmeia. Ficou horrível mesmo, eu confesso. Mas deu para exemplificar. Isso aqui é o funil de decantação, beleza? Nós iremos ver processo de separação de mistura homogênea, sólido, líquido, beleza? Então, o mais clássico aí, por exemplo, uma solução de água e sal. Vamos imaginar uma solução de água e sal, água do mar, por exemplo. Eu quero obter o sal. O que eu faço? Eu pego a água, deixo a água evaporar, vai ficar apenas o sal. O grande problema desse método aqui
é que você vai perder a água, porque a água vai evaporar, beleza? É um método bem simples, utilizado às vezes nas salinas aí nordeste, aqui no Nordeste, por exemplo, se utiliza nas salinas esse método de evaporação. Agora, se eu quiser, por exemplo, aproveitar tanto a água quanto o sal, aí eu poderia utilizar uma destilação simples, beleza? Então vem cá, destilação simples. Aqui eu fiz aqui um esquema que está faltando muitas coisinhas aqui, mas é só para exemplificar mesmo, beleza? Então imagine aqui uma solução de água e sal dentro desse recipiente. Eu coloco uma fonte de energia, um fogo, alguma coisa. O que acontece? A água irá passar para o estado de vapor. Então aqui ela está no estado de vapor. Bateu a temperatura tal, ela vai para o estado de vapor. E ela passa pelo esse cano aqui e chega nesse condensador. No condensador vai resfriar, ou seja, vai passar do estado de vapor para o estado líquido e vai cair aqui dentro. E aqui vai ficar apenas o sal. Então um método bem simples. Eu utilizo a destilação simples. E aí para homogênea, líquido-líquido, geralmente se utiliza a destilação fracionada. Segue o mesmo raciocínio da destilação simples. Eu vou colocar uma fonte de calor ali, só que eu tenho só líquido. E cada líquido desse, ele tem um ponto de ebulição diferente. Então, os que têm o menor ponto de ebulição vão logo passar para o estado de vapor. Então, eu vou logo obter esse derivado, por exemplo. O outro que tem o maior ponto de ebulição já vai ser depois, e assim sucessivamente. Então, aqui eu vou trabalhar bastante com a questão do ponto, tá? Do ponto de ebulição, tá? Ponto de ebulição. O que seria ponto de ebulição, galera? Lembra aí? É a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado de vapor, tá? Então, estou no estado líquido, vai o primeiro, vira vapor, vai lá para o meu condensador, vira líquido e cai lá no meu recipiente que eu quero. Na tua prova, eles vão muito perguntar sobre petróleo. Petróleo se utiliza mesmo a destilação fracionada para você obter os derivados do petróleo, beleza? Ó, teve uma questão sobre petróleo que dizia assim, ó, o petróleo é uma mistura líquida que, quando processada, transforma-se nos subprodutos gasolina, diesel, querosene, entre outros. Mas esse processo só é possível porque estes derivados de petróleo não têm temperatura de ebulição muito próximas, viu? Desta forma, qual é a opção que indica o processo de separação de mistura utilizado nas refinarias para dar origem aos derivados de petróleo? Aí a resposta seria destilação fracionada. Decantação é aquele processo natural em que você utiliza apenas a gravidade, filtração você vai utilizar um filtro e catação você vai pegar. Então você não vai usar catação para pegar os derivados do petróleo, praticamente. É impossível, na verdade. Então, antes de a gente encerrar, um macete aí para vocês diferenciarem, tá? Quem já assistiu meus vídeos já conhece esse macete. Diferenciarem da destilação simples, tá? Você tem que saber o seguinte, todas as dois tipos de destilação tem líquido, tá? Tem líquido. Mas a destilação simples tem um S, não tem? Então é líquido mais sólido. Aqui não tem um S, então é líquido mais líquido. Pronto, aí você mata essa charada bem aí, beleza? Então na próxima aula faremos questões desse assunto. Eu já espero que você tenha gostado. Deixa o like, é muito importante deixar o like. Deixa a tua dúvida aqui no comentário que eu quero ver qual foi a sua dúvida, que eu estarei pronto a responder. Então, sem mais para o momento, máquina na veia, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo, galera. Falou!